Podcast Par 4, o podcast feito para todos. Apresentação, roteiro, sonoplastia e edição por Carla Noronha, Eduardo Alves e Fabrício Carvalho. Episódio 1 da primeira temporada. Olá a todos, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Par 4, podcast feito para todos. Eu sou Fabrício Carvalho e na companhia e colaboração dos meus colegas Carla Noronha e Eduardo Alves, estamos aqui para falar um pouco sobre o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, a Política Nacional de Alfabetização decretada em junho de 2023. Em que regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios almeja, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças no país. O objetivo central é assegurar que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental, além da recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto ano, afetadas pela pandemia. Um desafio gigantesco. É sobre isso que queremos conversar e refletir. Pensar as políticas de alfabetização sob uma ótica relacional com o pensamento pedagógico brasileiro e com o PNE, Plano Nacional de Educação, instituído em 2014 e que finaliza seu primeiro decênio agora, em 2024. Bom, também um grande desafio, mas tenho certeza que será algo prazeroso. Contamos com você, com a sua escuta ativa e com a possibilidade de você também expressar as suas opiniões e reflexões nas nossas redes sociais. Reitero, seja muito bem-vindo e vamos começar. Olá, eu sou Carla Noronha e você está no podcast Par 4, o podcast feito para todos e para conversarmos sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Vamos primeiro contextualizar os dados oficiais sobre a alfabetização publicados pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a partir das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, dos anos de 2019 e 2021. Segundo esses dados oficiais, do ponto de vista da proficiência média das crianças submetidas à avaliação, houve uma queda no desempenho. Em 2019, a proficiência média alcançada foi 750 pontos. Em 2021, ela caiu para 725,90 pontos. Em 2019, 54,8% das crianças avaliadas foram consideradas alfabetizadas, segundo este critério. Em 2021, o percentual caiu para 49,4%. Olá, eu sou o Eduardo e você está ouvindo o podcast Par 4, podcast feito para todos. Hoje eu vou compartilhar com você que nos ouve os dados na esfera nacional que se relacionam com os elementos trazidos pela Carla e confirmam aspectos negativos referentes à alfabetização das nossas crianças. Quando os dados são analisados por unidade da federação, eles também apresentam uma piora no desempenho dos estudantes no ciclo de alfabetização. Em 2019, em 8 estados do país, 50% ou mais dos estudantes do segundo ano haviam alcançado sucesso na alfabetização ao final do ano letivo. Como exemplo desse panorama, em 2021, esse patamar só foi alcançado em Santa Catarina. Pensando na alfabetização enquanto políticas públicas que precisam ser discutidas, elaboradas e implementadas a fim de garantir acesso, permanência e qualidade na educação ofertada a todos no país, precisamos falar um pouco sobre o PNE, Plano Nacional de Educação, tem o número 13.005/2014,
tem um total de 20 metas que objetificam melhorar a educação brasileira. O PNE tem na sua meta de número 5 os objetivos: alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do 3º ano do ensino fundamental. Porém, o INEP, na avaliação das metas e seus resultados, reforça todos esses dados que compartilhamos e confirma que o PNE, todas as políticas públicas resultadas, não garantiram a alfabetização das nossas crianças nesse primeiro decênio do plano. Se pensarmos especificamente na alfabetização, as conversas numa perspectiva do senso comum acabam por olhar o microambiente, ou seja, a escola do bairro, a culpabilização do professor, e não olham para a estrutura, focando nas políticas públicas. Não há como efetivar uma cidadania plena, não há como pensar numa sociedade democrática de direitos sem a discussão sobre as políticas públicas e a sua implementação. E por isso, agora eu chamo para a conversa o Eduardo Alves, no nosso momento pop-up. Momento em que a informação aparece. Podcast Parfor, o podcast feito para todos. Eu sou o Eduardo e agora vamos conversar a respeito de políticas públicas. O que é isso? Esse termo é muito amplo e podemos dizer que esteja em disputa, mas de uma maneira geral, poderíamos dizer que política pública é tudo aquilo que gera transformação social. Fruto da coletividade, políticas públicas são construções sociais e a sua produção ocorre dentro de um ciclo. Primeiro se pensa na sociedade como geradora de potenciais problemas. A partir do momento que esses potenciais problemas ganham visibilidade, eles recebem uma agenda. Então, este é o momento que a política pública começa a ser formulada e debatida por atores sociais diversos. E seu ápice ocorre no Congresso Nacional. Uma vez que a política pública é escolhida, o passo seguinte é a implementação e depois a etapa de avaliações com busca de indicadores para verificar se a política pública executada está funcionando. Momento em que a informação aparece. Acredito serem essenciais à nossa compreensão sobre o quadramento da educação ao capitalismo, estudar o modus operandi da atuação empresarial no ensino público e entender qual a atuação de grupos privilegiados na definição de políticas educacionais. O empresariamento da educação pública brasileira, que consiste justamente na subordinação dos Estados aos interesses empresariais no campo da educação, não é algo recente, sendo anterior ao período da ditadura militar. Esse fenômeno, no entanto, tem ganhado força e atualmente instâncias como conselhos municipais, estaduais e federais, prefeituras, secretarias municipais e conselhos estaduais de educação e o próprio Ministério da Educação, MEC, contam com representantes do empresariado propondo definições para as políticas educacionais. Acho bastante importante refletir a partir das colocações que você traz, Carla Noronha. Quando pensamos em políticas públicas, e neste caso, políticas públicas educacionais, quem são os atores sociais que estão de fato discutindo, elaborando e implementando essas políticas públicas? Certamente não é a população brasileira, e muito menos os professores desse país. A introdução desses representantes empresariais ou dessas organizações tem um papel fundamental de modelar as políticas educacionais no seu planejamento, execução e definição, a partir de ideários empresariais. Ideários que são a meritocracia, o empreendedorismo, a gestão gerencialista. Mas tudo sob o que chamamos de manto de filantropia. Esses grupos são sempre estudiosos, que têm as receitas, as soluções para os problemas da realidade brasileira. Tudo parece simplista, tudo parece linear.
Todo esse processo de empresariamento introduz a concepção empresarial de educação nos espaços do ensino público, fator que faz com que as escolas sejam vistas também como empresas, se desligando da sua função social. O que assistimos é o reforço de uma pedagogia liberal, onde os estudantes são incutidos a uma formação tecnicista, alienante, sem compromisso com a constituição de um olhar coletivo sobre a sua emancipação social. Todos esses valores empresariais que as políticas educacionais vêm cada vez mais carregando na sua elaboração são absolutamente antagônicas a uma concepção pedagógica libertadora. Hoje, uma criança que acessa a escola brasileira estará sendo preparada para se tornar um cidadão que naturaliza as desigualdades sociais? É interessante observar que a maioria das políticas educacionais brasileiras sofrem descontinuidade na troca de governos, tanto na esfera federal, estadual, bem como municipal. Porém, se observarmos, algumas poucas sobrevivem às sucessões, como, por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, chamada de BNCC, e o novo ensino médio. Por que os ataques à concepção de alfabetização no contexto do letramento? Nesse panorama, devemos nos questionar por que algumas políticas sobrevivem e outras não, nas mudanças de gestores educacionais. Por que muitos gestores das pastas de educação são nomeados sem pertencer nem conhecer o campo da educação? Por que as fundações e institutos empresariais têm tanto interesse nessas reformas? E deixo aqui uma grande e essencial pergunta. Por que a BNCC avança e o PNE não? Para refletir essas questões é urgente e necessário acompanhar a atuação dos organismos internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e o Banco Mundial, assim como a ingerência das fundações, institutos e consultorias brasileiras. Entre tantas, destacam-se o Instituto Ayrton Senna, Instituto Natura, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Unibanco, Fundação Itaú Social, Fundação Roberto Marinho, todos pela educação. Opa! Momento em que a informação aparece. Olá, você está ouvindo o podcast Parfor, o podcast feito para todos. Eu sou o Eduardo e hoje vamos falar sobre o Banco Mundial e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, e sua influência na educação brasileira. Desde a década de 1960, organizações internacionais como a ONU, Unesco, PNUD, Banco Mundial, FMI, OCDE, entre outras, passaram a adotar um discurso que relaciona a educação ao desenvolvimento econômico dos países. Entre as organizações internacionais cujos interesses são estritamente econômicos, mas com atuação relevante na área da educação, destacam-se o Banco Mundial e a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como vimos há pouco. O FMI e o Banco Mundial foram fundados em 1944, na Conferência de Bretton Woods, com o objetivo de auxiliar financeiramente, através de levantamentos de recursos privados, a reconstrução dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial. O Banco Mundial passou a participar como agente financiador dos assuntos referentes à educação a partir da década de 60. Uma das principais ações do Banco Mundial é analisar os gastos públicos dos países e invariavelmente recomendar a redução desses gastos, propondo medidas de autorregulação do mercado ou de parcerias público-privadas. A partir da crise financeira da Unesco, nas décadas de 70 e 80, o Banco Mundial ganha notoriedade como interventor nas políticas educacionais mundo afora. Em 90, a participação do Banco Mundial na área da educação se consolida através de uma conferência liderada em conjunto com o PNUD, a Unesco e a Unicef, a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos. Assim, o Banco Mundial introduz e amplia seu caráter intervencionista. No Brasil, as intervenções do Banco Mundial foram seguidas na elaboração e implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB,
de 1996. Na BNCC, Base Nacional Curricular Comum, e o chamado Novo Ensino Médio. Na prática, essas intervenções efetivam um olhar mercantilista sobre a educação, o início da escola padrão, da escola de manuais, com avaliações e currículos padronizados, distante das discussões críticas e das reflexões mais aprofundadas. Seria a consolidação da educação vista como mercadoria. O objetivo da educação tornou-se a formação de mão de obra, o desenvolvimento de forças produtivas para atender aos interesses do mercado. Opa! Momento em que a informação aparece. Podcast Parfor, podcast feito para todos. Eu sou o Eduardo e vamos conhecer um pouco sobre o que é a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE foi criada em 1948 como OSCE, Organização para a Cooperação Econômica Europeia, diante do Plano Marshall para a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Em 1961, em convenção, a OSCE foi reorganizada e deu origem à OCDE, estendendo-se a países não europeus. Atualmente, a OCDE é composta por 36 países membros, todos desenvolvidos, exceto México e Turquia, e alguns países parceiros como Brasil, Índia, China, África do Sul e Indonésia. Segundo a página da instituição na internet, todos esses países juntos são responsáveis por 80% do comércio mundial e do investimento. Seu funcionamento é estruturado em um tripé formado por um conselho, pelos comitês e pelo secretariado. Na área da educação, a OCDE é responsável pelo Program for International Student Assessment, ou PISA para os íntimos, um sistema trienal de avaliação padronizada para estudantes na faixa dos 15 anos que em 2018 abrangeu 600 mil estudantes de 79 países. O PISA avalia 3 áreas: leitura, matemática e ciências, sendo que a ênfase em cada uma delas varia a cada edição. No final do processo, a OCDE ignora a desigualdade e estabelece um ranking geral, baseado nas notas atingidas, colocando, por exemplo, países como o Canadá e o Peru no mesmo nível de comparação. Através da análise dos resultados da prova, a OCDE apresenta suas recomendações para os países, utilizando como exemplos de sucesso aqueles nos quais os estudantes obtiveram as maiores notas ou que apresentem maior evolução de notas entre os testes. Entre as principais recomendações dessas organizações para a educação nos países podem ser citadas a implantação de um currículo nacional e avaliações padronizadas, a exigência de um profissional polivalente que possa assumir séries, disciplinas e cargos variados, a educação à distância e a redução sistemática de investimentos públicos na área. Diante das recomendações do Banco Mundial para a Educação no Brasil, apresentadas no documento Um Ajuste Justo, percebe-se que a preocupação deste, como de todo banco, é estritamente econômica. O Banco Mundial traça políticas educativas, ouvindo economistas e excluindo os professores. Apresenta um modelo escolar com 2 ausências fundamentais, a dos professores e a da pedagogia. Verifica-se na ação intervencionista adotada por estes órgãos uma política de austeridade, baseada principalmente em reduzir custos públicos através de retirada de direitos de professores e funcionários e da ampliação da participação do setor privado, como se isso, de fato, fosse suficiente para garantir o bom rendimento pedagógico dos alunos. Opa! Momento em que a informação aparece. Seu olhar melhora o meu. Sério de versos. Porque o seu olhar melhora o meu. Neste primeiro episódio da primeira temporada do podcast Parfor, um podcast feito para todos, vamos receber os olhares da doutora Regina Célia Barbosa Ferreira de Almeida, que tem grande experiência no campo educacional, tendo atuado como professora de educação infantil e ensino fundamental, como coordenadora pedagógica
diretora de escola. A doutora Regina Célia Barbosa Ferreira de Almeida trabalha no ensino superior desde 2002 como docente das disciplinas pedagógicas e coordenadora do curso de pedagogia. Mas num campo mais próximo e afetivo, a doutora Regina Célia Barbosa Ferreira de Almeida é nossa professora neste semestre no Centro Universitário São Camilo, no curso de pedagogia, na parceria com o Parfor, pela Unidade Educacional Pesquisa em Educação, Pressupostos Metodológicos e Éticos. Seja muito bem-vinda, doutora. Tenho certeza que o seu olhar melhora o meu e o de todos que te ouvirão. Obrigado pela presença. Escuto. Fala. La 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 la. Professora Regina Célia Barbosa Ferreira de Almeida, nosso convite surge a partir da leitura da sua tese de doutorado, Novo Ensino Médio no Brasil, Histórico, Propostas, Políticas e Implicações, e algumas das suas falas nas aulas da Unidade Educacional, Pesquisa em Educação, Pressupostos Metodológicos e Éticos, no Centro Universitário São Camilo, modalidade EAD, pela parceria com o Parfor. Pensar nas políticas públicas educacionais no campo da alfabetização, relacionando com as políticas públicas que implementaram o chamado Novo Ensino Médio e a BNCC, pode parecer, numa ótica mais superficial, como temáticas antagônicas, quando, na verdade, tudo está relacionado no campo de disputa ideológico, social e econômico. Cada vez mais assistimos os atores sociais envolvidos nessas realidades sendo negligenciados e políticas públicas educacionais sendo implementadas sem um processo de escuta democrática, ignorando a multiplicidade da realidade brasileira. Professora Regina Célia, queremos ouvi-la acerca desses temas. Então, as políticas, principalmente essa de alfabetização, ela não é única, não surgiu de repente, ela veio primeiro após uma avaliação da política anterior, que era a alfabetização na idade certa. Mudou-se para outra política que fala o quê? Alfabetização após a criança estar alfabetizada no final do segundo ano. Mas não para por aí. Também é o objetivo pegar aquelas crianças que passaram pela pandemia e que têm várias defasagens e trabalhar com essas crianças do terceiro, quarto e quinto ano. Um aspecto interessante dessa política de alfabetização é a cooperação entre estados e municípios. Ou seja, não é uma política da União que impõe para os estados e municípios. Pelo contrário, ela se junta com os estados e municípios para executar essa política, que envolve tanto condições, cantinho de leitura, questões pedagógicas com os professores e também questões de mandar verba para estar trabalhando com essas questões. Em São Paulo, por exemplo, cerca de mais ou menos 96% dos municípios e do estado aderiram a essa política. Mas no Brasil, houve regiões que não adotaram essas políticas. Cabe a pergunta, o que acontece com esses lugares que não têm essas políticas? Então, com a globalização, os países fazerem negócios entre si, com eles e tal, a OCDE,
ela tem os países que são membros e nós temos também o nosso país que faz negociação do mercado, investimento com o CDE. Então, nos anos 90, o que eles propuseram? Não, a educação ela é excelente para estar resolvendo os problemas da extrema pobreza, da falta de alfabetização, das dificuldades que os países têm. Então, nós vamos enfocar numa educação básica para que esses países enfrentem essas dificuldades e vençam essas dificuldades pela educação. Então, várias pessoas que estavam participando desse encontro com o CDE, nosso país entrou num acordo que também faria parte dessas políticas implementadas para resolver os problemas nossos, tanto de alfabetização como de outras áreas da educação. Então, nós, frequentemente, nós temos que dar relatórios de como a nossa educação está, não só no âmbito da educação, como também no âmbito da saúde, do meio ambiente, enfim. Então, esse é um aspecto do nosso país, entrar num acordo de manter essas políticas também nos vários setores para cumprir esses aspectos que a OCDE implementou. E junto com ela vem as agências internacionais, o Banco, o BIRD, Banco Mundial, também financiando essas políticas. Então esse é um aspecto. O outro aspecto é os think tanks, que são organizações de pessoas muito ricas, empresários, que isso é uma cultura americana, então que começou nos anos 90, deles simplesmente financiarem o poder público nas suas políticas. Só que nos anos 90 eles cansaram, eles quiseram também eles governarem por meio das políticas. Então, a fala é o seguinte: olha, o poder público não dá conta das suas políticas, então nós vamos ajudar implementando políticas eficazes e eficientes. Então, esse grupo de empresários começou nos Estados Unidos e a cultura latino-americana aderiu a essa cultura americana. Então, nós temos só no nosso país 103 think tanks até 2022. Talvez tenha até crescido. Dentre eles também nós temos o Todos pela Educação, que fundou o Reduca, que são várias think tanks da América Latina e América do Norte que formulam as políticas e discutem políticas para a América Latina e América do Norte, no âmbito da educação. Aqui no nosso país, ela é bem valorizada pela mídia, tanto é que qualquer pesquisa, qualquer assunto de educação, aparece a diretora executiva do Todos pela Educação para estar falando dos problemas da educação. Então, o que a gente observa que tem um amplo apoio da mídia, das pessoas. Por quê? Porque eles contratam várias pessoas que estudam, estudiosos, para estar formulando essas políticas. Ao mesmo tempo, eles propõem grupos para que deem cursos online para os professores, cursos para os alunos, e com isso eles ganham dinheiro também para se manter. Agora, lembrando do Luiz Carlos Freitas, um educador, que ele fala o seguinte: como que um grupo de empresários estipulam políticas para um país tão diverso como o nosso?
Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, observem que as pessoas que trabalham no chão da escola, os professores, os pais, os conselhos de escola, não estão participando das políticas. Mesmo que eles discutam na escola, elas não aparecem em termos de sugestão, em termos de implementação. As condições da escola. Há vários pesquisadores que falam que o problema da economia não vem da escola. Tem alguns problemas que não é a escola que cria. Como que ela vai resolver? Então, faz parte da atual política avaliar como está sendo essa política no país, de todos os lugares que implementaram essa política nacional de alfabetização até o 2º ano. E uma das pessoas que faz parte do grupo, da comissão que vai avaliar, é o Rocieli Soares, que foi ex-ministro da Educação, que implementou a BNCC, que implementou o ensino médio aqui no estado de São Paulo. Então, eu questiono vocês. Ele foi alfabetizador? Que política ele vem a partir de uma tese que ele fez de mestrado dele, que é avaliar o professor? Então, essa política de responsabilização do professor está muito impregnada nessas políticas nacionais. Não se pensa na condição do professor, na valorização desse professor que está na sala de aula, dessa escola. Pensa no quê? Num professor que assimile a BNCC, os cursos que são implementados para ele e faça na sala de aula, sem pensar numa formação do ser humano que ele trabalha. Sério de versos, porque o seu olhar melhora o meu. Indica aí. No primeiro episódio da primeira temporada do podcast Par 4, um podcast feito para todos, a indicação é nossa. Um filme, O Leitor, direção de Stephen Daldry, com Ralph Fiennes e Kate Winslet. Na Alemanha pós-guerra, o adolescente Michael Berg inicia um relacionamento apaixonado por Hannah Smith, uma mulher que tem o dobro de sua idade. Apesar das diferenças de classe, os dois vivem uma bonita história de amor. Um dia Hannah desaparece, deixando Michael com o coração partido. Anos mais tarde, Michael, que agora é um estudante de direito, se surpreende ao reencontrar Hannah em um polêmico julgamento por crimes de guerra cometidos por nazistas. O Leitor, uma indicação do podcast Par 4. Eu sou o Eduardo e você está ouvindo o podcast Par 4, podcast feito para todos. Eu gostaria de agradecer a professora Regina Célia pelo tempo, a disponibilidade e dizer também que eu estou muito feliz de fazer parte desse curso de pedagogia aqui na São Camilo e que além da professora, os outros professores também vêm nos auxiliando muito bem. E eu nunca tive assim um feedback tão bom como eu tive aqui na São Camilo com vocês. Então eu gostaria de agradecer também essa parte, tá? Muito obrigado. Olá, eu sou Carla Noronha, estou aqui para agradecer a professora Regina Célia por toda a experiência, todo o carinho, tudo que ela propôs para a gente no dia de hoje e vem nos apresentando. E queria colocar também que ela abrangiu de tal forma que me despertou vontades de conhecer sobre a alfabetização, de estar evoluindo nessa área. Eu quero agradecer também por estar nesse curso, que foi uma oportunidade que a professora Jeane também
ofertou de uma forma porque ela insistiu muito, tá? E eu só tenho a agradecer por tudo. Obrigada pelo dia de hoje e por todo o trabalho que vocês têm feito comigo. Olá, eu sou Fabrício Carvalho e você está ouvindo o podcast Parfor, podcast feito para todos. Quero agradecer aos meus colegas Carla Noronha e Eduardo Alves e reiterar aqui quão especial foi a contribuição da professora Regina Célia. Muitíssimo obrigado. E agradecer a você pela escuta e por nos levar consigo para tantos lugares no seu cotidiano. O podcast está terminando. O primeiro episódio da nossa primeira temporada. Mas ainda assim, essas conversas e reflexões podem continuar. Vai ser maravilhoso contar com os seus olhares nas nossas redes sociais. Somos o @podcastparfor, tudo junto, misturado e diverso, no YouTube e no Instagram. Você sempre será muito bem-vindo. Até a próxima.